E agora a gente vai ver a lógica de programação, que é basicamente você aplicando o seu raciocínio lógico e um algoritmo para desenvolver um sistema, utilizando ali a linguagem de programação que você escolheu como a sua linguagem de programação principal. Aqui você vai mais estudar, pelo menos para começar na área. Então vamos lá. Preparei uns slides aqui para ficar mais claro. Então eu vou abrir o slide. Então, aqui a gente está imaginando que você vai desenvolver um sistema para gerenciar uma conta bancária, um sistema para gerenciar um banco. Então, a pessoa vai vir e vai fazer um depósito de R$500 na conta. Até aí tudo bem. Qual que é o algoritmo, qual que é o passo a passo utilizado para fazer esse depósito? Bom, primeiro, o sistema precisa pedir os dados da conta para a pessoa. Após a pessoa informar os dados, a gente vai pedir o valor que a pessoa quer depositar. Depois, a máquina então vai receber o dinheiro, o sistema da máquina ali vai receber então o dinheiro, vai calcular um novo saldo e vai gerar um comprovante. Esse é um passo a passo bem simplificado, tá bom? Por trás dos planos existem bem mais validações que precisam ver, então, por exemplo, se os dados da conta existem, para você carregar a conta certa, precisa pedir a senha, né? Acredito que a senha precisa pedir o valor. Antes de calcular um novo saldo, na verdade, depois que a máquina pega o dinheiro, outra pessoa precisa contar e validar lá no sistema que realmente foi depositado aquela quantia de dinheiro e que realmente as notas não são falsas, né? Para aí depois atualizar o saldo da conta. Mas nesse caso, para exemplificar, eu fiz de um jeito bem simples. Então, após pegar o dinheiro, eu já calculei um novo saldo e, por fim, eu gerei o comprovante. Assim, a gente criou um algoritmo que resolve determinado problema, que é receber o depósito de uma pessoa e atualizar o saldo da conta dela. Isso aqui é o algoritmo. Agora, com a lógica de programação, aí você consegue transformar um algoritmo num código que você vai utilizar ali a sua linguagem de programação. Nesse caso, eu coloquei aqui um código de exemplo, não é baseado em nenhuma linguagem de programação, é só mais ou menos o que eu imaginei ali. Primeiro eu vou criar uma variável onde vai ter o número da conta, uma variável onde vai ter o valor que vai ser depositado, o valor que a pessoa informou lá no caixa, né, que quer depositar, por exemplo, R$500. O saldo da conta, depois que eu já consultei ali os dados da conta, eu já tenho o saldo atual dela e criei uma função que vai ser a função deposita, que vai ser quando o usuário clicar lá em depositar. Primeiro, eu vou obter o valor que ele depositou, ou seja, a máquina já calculou quanto dinheiro ele depositou, e eu vou receber aqui nessa função o valor que ele depositou, aqui na variável valor. Aí eu vou fazer uma validação. Perceba que nesse caso a gente já está usando comandos que representam uma estrutura condicional. Aqui a gente está fazendo a seguinte condição. Se o valor a depositar, que é o valor que ele definiu no início da operação, falou que ia depositar R$500, é igual o valor que eu recebi na máquina, o valor que eu contei, então o saldo da conta vai ser igual o saldo que já tinha na conta, mais o valor depositado, que nesse caso é os R$500. Depois disso, vai apenas gerar o comprovante, que a conta recebeu R$500. Se não, ou seja, aqui ele faz uma validação. Se o valor a depositar é igual ao valor que foi depositado, então ele continua o processo normal. Se não, ou seja, se não for igual, se o valor que ele informou é diferente do valor que ele colocou na máquina, aí eu vou mostrar uma mensagem de alerta. O valor informado é diferente do valor recebido. Então perceba que aqui eu estou utilizando a lógica para resolver determinado problema. Eu estou utilizando o algoritmo que eu descrevi lá como base para eu fazer aqui o meu sistema. Nesse caso, aqui o algoritmo é o seguinte: pedir os dados da conta. Aqui em cima, perceba que eu já guardei os dados da conta em algumas variáveis. Pedir o valor a depositar. Aqui eu guardei o valor a depositar nessa variável aqui também. Pedir o dinheiro. O dinheiro ele vai receber aqui na função deposita. Perceba que na linguagem de programação eu não uso exatamente o passo a passo, mas eu crio
métodos ali que vão, se forem executados de forma correta, vão seguir aquele passo a passo que eu defini no algoritmo. Depois que eu peguei o dinheiro aqui dentro da minha função, calculo um novo saldo da conta. Perceba que eu não fui diretamente calcular um novo saldo. Primeiro, eu validei se o valor que ele queria depositar é igual ao valor que ele depositou. Se o valor que ele disse que ia depositar é o valor que ele depositou, aí sim eu calculo o novo saldo da conta e aqui gerar o comprovante. Então, aqui eu gero o comprovante. Se não, caso o valor que ele disse que ia depositar não é o valor que ele depositou, aí eu já coloco uma mensagem indicando que a transação não pode ser feita. Aí eu devolvo o dinheiro para ele contar novamente. Então, perceba que desenvolver um sistema não é algo tão complexo assim, mas você precisa ter bem formado ali na sua cabeça a lógica, o raciocínio lógico, né? E depois que você tem um raciocínio lógico que você consegue identificar o passo a passo, você imagina o algoritmo e após você ter esses dois itens, aí você consegue desenvolver um código que é relativamente ali coeso, né? Ou seja, é uma coisa que faz sentido, é uma coisa que tem lógica, não é um código aleatório que você foi colocando para testar. É algo que você imaginou, que você bolou passo a passo como queria que fosse, e depois você passa para o programa executar exatamente aquilo que você já havia planejado. Por isso que as pessoas falam que computador é burro, o computador não tem um raciocínio, ele vai fazer exatamente o que você passa para ele. Por isso que é você que tem que ter o raciocínio lógico, imaginar passo a passo tudo que você quer que ele faça, aí você passa aqui exatamente passo a passo o que ele tem que fazer. E o papel dele é apenas executar os seus comandos.